Shabbat! Shalom! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Raíssa, hoje a gente tá com uma pessoa muito especial aqui, né? Eu vou pedir pra você apresentar um pouquinho essa pessoa pra gente. Olha, pra quem acompanha a nossa transmissão da TV Central, já sabe que a gente hoje tá aqui com o Toninho Toches. Ele é pastor, ele é administrador e já tem, uma longa história aí no meio adventista. E hoje ele é diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então estamos aqui em Terras Cariocas com um mineiro. Pastor, pode cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Bia, pela honra do convite. É um prazer estar aqui com vocês. Minha saudação, meu abraço carinhoso a você que acompanha o Centralcast, que está conectado aqui com a Igreja Adventista Central do Rio. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês representando a Rede Novo Tempo de Comunicação, que tem sido uma bênção na nossa vida, a gente que trabalha lá, e na vida de tantos telespectadores, ouvintes das nossas rádios e internautas. Perfeito. Toninho, conta pra gente um pouquinho mais sobre a Rede Novo Tempo. A gente sabe que tem a TV, a gente sabe que tem rádio também. Fala um pouquinho pra gente sobre a Rede Novo Tempo no geral. Sim, Bia. Na verdade, a Rede Novo Tempo é o centro de mídia da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o território da divisão sul-americana, que engloba 8 países, 7 países de língua hispana: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador, e o Brasil. E nós produzimos, a partir do nosso centro de mídia ali em Jacareí, conteúdo para Novo Tempo e para Nuevo Tempo, tanto para TV como para a rádio. Para a TV Novo Tempo, todo o conteúdo é produzido naturalmente aqui no Brasil, ali em Jacareí. Já para a TV Nuevo Tempo, nós temos um centro de mídia ali que produz parte do conteúdo, e nós temos alguns pequenos centros de produções na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru e no Equador. Eles produzem o conteúdo da TV lá, envia para cá, nós montamos a grade e retransmitimos para esses 7 países. Nós temos no Brasil hoje 19 emissoras de rádio, e já do lado hispano, vamos dizer assim, nesses 7 países, temos em torno de 220 emissoras de rádio. Nossa, a Rádio Novo Tempo é muito grande. Sim. E, além de tudo isso, nós temos o departamento de web, nós temos conteúdos exclusivos que nós produzimos para a internet, além de todo o trabalho que faz da presença Novo Tempo no mundo digital. Temos a gravadora Novo Tempo. Hoje temos mais de 70 cantores na gravadora, incluindo aí o Arautos do Rei, com o Ministério da Vossa Profecia. E temos também a Escola Bíblica, que faz o atendimento a todas as pessoas que desejam estudar a Bíblia com a gente. Basicamente, é isto. Pastor, muito legal, e muito legal também de entender essa dimensão que tem a Rede Novo Tempo, porque comumente a gente fala só TV Novo Tempo e resume a uma coisa que parece ser bem menor, mas que a gente não tem noção da dimensão. Mas, pastor, a gente queria saber aqui, como você começou nesse meio da comunicação, como você foi parar na Rede Novo Tempo, como tudo isso começou? Bom, na verdade, Raíssa, esse é o meu 42º ano de serviço para a Organização Adventista. Eu comecei muito jovem, com apenas 18 anos, e aí eu fui estudando, fui desenvolvendo na Organização Adventista, estudei, e na área de administração e ciências contábeis, e durante essa trajetória, durante alguns verões, eu fui estudar no colégio, eu me tornei também um pastor ordenado, e nessa trajetória como administrador, eu passei por vários lugares, e um dia a Organização Adventista entendeu que eu tinha jeito para comunicação. Eu creio que não foi bem assim. Na verdade, eles precisavam de um administrador para a Rede Novo Tempo, porque o meu antecessor foi ser tesoureiro da Organização Adventista para a América do Sul. Eu estava trabalhando exatamente aqui, morava aqui em Niterói, aqui do lado, era tesoureiro da União Oeste Brasileira, e eu fui, então, deixei, vamos dizer, a área financeira e me tornei diretor-geral da Rede Novo Tempo. E isto há 14 anos e meio. Então, a minha trajetória na Novo Tempo como diretor-geral foi o meu maior período de serviço para a organização, onde eu fiquei no mesmo lugar. E aí, obviamente, trabalhando com comunicação, a gente não aprende apenas a linguagem do negócio, como as coisas funcionam, mas a gente acaba desenvolvendo, esse conhecimento que é tão importante para quem trabalha com mídia. Porque hoje as pessoas estão conectadas
Sim. Pela internet, os veículos de comunicação de massa têm um impacto muito grande na sociedade. Então, realmente, nós precisamos ter profissionais competentes, qualificados. Eu agradeço a Deus porque tenho uma liderança muito forte e temos um grupo de comunicadores muito competente que tem feito a diferença para a organização adventista quando se fala em comunicação de massa. Coisa linda, coisa linda. E, pastor, dentre essa trajetória muito extensa, né? Conta pra gente se você tem uma experiência, assim, a que você consagra muito valiosa para te tornar quem você é hoje em dia. O diretor Toninho Toches. Olha, Bia, eu destacaria o início da minha trajetória, porque quando a gente está iniciando uma vida profissional, normalmente a gente encontra pessoas que fazem a diferença. E depois, com o passar do tempo, você vai colhendo os frutos desse trabalho. Então, se eu tivesse que destacar assim, um momento da minha vida, foi exatamente no começo, porque eu era muito jovem e eu não tinha decidido ainda exatamente o que eu iria fazer. E aí os meus primeiros líderes e administradores, eles me incentivaram a dedicar os meus talentos para servir a organização adventista. Entenderam que eu tinha algumas habilidades que podiam ser úteis para a organização. E me deram algumas oportunidades, me incentivaram. Então, o período mais marcante da minha trajetória, desses 42 anos de serviço, foi o início, porque foi o período onde eu diria assim, foi um período de muita insegurança, o que eu vou fazer. Eu tinha alguns planos pessoais que eu cultivei quando eu era muito pequeno, e eu fui trabalhar no escritório da organização adventista até por um acidente de percurso, porque eu não tinha condições de depender do meu pai, eu queria fazer faculdade, eu tinha que arrumar um emprego, e apareceu a oportunidade, eu fiz uma prova, eu estava vindo de um curso técnico universitário, então eu estava assim, muito bem preparado, consegui a vaga, mas a minha intenção era trabalhar de dia, estudar à noite, depois arrumar um emprego na minha área, que eu havia formado no curso técnico de eletromecânica, fazer engenharia à noite. Nossa. E aí não imaginava que eu iria fazer ciências contábeis, ia fazer administração de empresa. E naquele momento foi um período assim de muito desafio. Vocês são jovens, vocês vão passar por isso. E foi marcante aquele período. É claro, eu tive grandes experiências marcantes na minha vida como administrador, mas aquele período foi fundamental para que eu me firmasse e estivesse servindo a organização adventista até hoje. Toninho, acredito que essa história foi toda muito importante, e é sempre importante a gente relembrar do início também, de todas as pessoas que vão construindo o nosso caminho com a gente, mas para descontrair um pouquinho para o nosso público, a gente sabe que os bastidores da comunicação é sempre meio caótico, sempre tem alguma coisa engraçada, então a gente quer saber de você uma história muito engraçada que já aconteceu, já rolou ali nos bastidores da Rede Novo Tempo, enquanto você está como diretor-geral, então a gente quer saber aí uma história que você considera muito engraçada, que para você ficou assim, meu Deus do céu. Olha, existem realmente fatos curiosos, né? E quando as pessoas assistem a programação da TV, ou a programação da rádio, ou visitam a Novo Tempo, né? Nossa, é tudo muito bonito, tudo organizado, tudo funciona direitinho, mas nos bastidores acontecem muitas coisas engraçadas, né? E eu destaco uma, assim, que foi bem surreal, né? E na gravação de um programa que era feito por mulheres, eu não lembro se o nome do programa era Entre Mulheres, apresentado pela Betina, e elas estavam falando, assim, sobre fobias, algumas coisas assim, né? E aí alguma falou algumas coisas que as mulheres normalmente não gostam, né? E entrou no cenário um rato. Meu Deus! E não era um programa ao vivo, era um programa gravado, né? E aí foi um pânico geral com as convidadas e a apresentadora subindo na cadeira. Gente! Assim. Imagina a figurinha disso, desse momento, várias figurinhas. Imagina as mulheres falando daquelas coisas que incomodam, né? E aí aparece um rato no cenário. Imagina se entra um rato aqui. E o curioso agora. é porque lá no Novo Tempo não tem, né? Eu não me lembro de ter visto, mas naquele dia apareceu um e entrou exatamente onde as meninas estavam gravando, né? Aquelas senhoras. Então, foi uma história assim, muito interessante. É claro, existem muitas outras histórias muito engraçadas que acontecem também nas nossas viagens e tudo. E é sempre muito interessante, porque quem trabalha comunicação, o perfil, a gente são pessoas muito descoladas, muito criativas, né? Então, aproveita esses momentos para sempre trazer algo assim engraçado. Aproveita alguma situação difícil, mas traz assim com viés
sempre muito engraçado, usando a criatividade, e a gente acaba marcando esses momentos. Eu também, né, fui trabalhar no Novo Tempo, e eu nunca me imaginei no microfone, né? E chegaram dizendo que eu ia apresentar um programa sobre finanças. Eu já havia escrito livros na área, né? Eu trabalhava na área financeira. E eu me lembro que eu entrei no estúdio pela primeira vez e travei. E ali, aquelas câmeras ali, não tinha ninguém, só uma pessoa falando no meu ouvido com um ponto eletrônico. E começou, e agora, por onde eu vou? Eu fiquei parado, falei, não, respira, toma um ar, toma uma aguinha. Falei, não vou conseguir. Acabou que deu certo? Foram 9 anos, né, no programa. Olha aí. E hoje já está aí acostumado com as câmeras. É verdade. Mas não teve nem vontade de colocar um trechinho das mulheres gritando por causa do rato no ar? Olha, não, aquilo ali, eu não me lembro exatamente como. Na verdade, eu não estava lá, eu não vi, né? A turma que contou tudo como aconteceu. Não, perfeito. Entrando nesse gancho aí de conteúdo, de coisa engraçada, fala pra gente como a TV, como a rede, na real, né, tem visto essa nova geração, assim, de conteúdo e como vocês planejam esse conteúdo para poder agregar a galera e buscar mais os telespectadores? Essa pergunta ela é muito significativa quando se fala em comunicação. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país onde a TV tradicional, a TV linear, ela tem uma força muito grande, principalmente no interior, porque as pessoas não têm uma internet de qualidade ou um pacote de dados que possa ter acesso a outras plataformas digitais. E ainda no Brasil hoje, a TV o maior veículo de entretenimento. Segundo o último relatório da Secretaria de Comunicação Social, a média hoje das pessoas assistindo TV no Brasil ainda é 3 horas e meia por dia. Um pouco mais com mulheres, um pouco menos com homens. Só que o que acontece? A nova geração que está vindo é uma geração midiática e conectada no digital. Então, o que acontece? Nesse futuro, quando essa geração mais tradicional passar, nós sabemos que o meio de comunicação com a nova geração vai ser realmente através do digital. E existe um outro aspecto também. Com a entrada do 5G com força no Brasil, existe aí o que a gente chama de blackout, né, que é o switch off do canal analógico, e o governo está acelerando esse processo. Na verdade, já era para ter encerrado o sinal analógico no Brasil, porque vai abrir um espaço no espectro para que entre as grandes empresas de telecomunicações com 5G. Então, o 5G vai entrar com muita força no Brasil. E o que eu vou dizer aqui, não vou dizer, ele fez uma profecia, não. Isso é uma realidade. Num futuro não muito distante, a gente não vai precisar mais contratar um pacote de dados para que você possa ter o seu WhatsApp, assistir os vídeos ali, né, acessar o YouTube no seu smartphone. A gente vai ter isso de graça. A gente já tem um iniciozinho, né? Eu vejo que tem alguns pacotes, inclusive o meu. Ele é assim, por exemplo, a internet é limitada, você tem, sei lá, 20 gigas, mas ainda que você tenha acabado esses 20 gigas, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram continuam funcionando. Alguma coisa funciona, isso é verdade. Mas a tendência é que você não pague nada por isso. Ou seja, você vai chegar no local, você vai ver uma internet disponível ali. Então, o que você vai ter que fazer? Um pequeno cadastro, tem que fornecer seu e-mail, um contato, e você vai ser bombardeado de anúncios, e você vai ter acesso assistindo comerciais, como já acontece hoje no YouTube, né? Você quer assistir um vídeo, você tem que parar e você vai ali assistir um pequeno comercial, né? Pelo menos a introdução, né? São os patrocinadores, então nada vem de graça. Então, esse pacote é gratuito, esse acesso gratuito à internet vai popularizar ainda mais o uso do meio digital. Então, a tendência não é que a TV vai terminar, apenas o meio de distribuição de TV. As pessoas vão assistir mais on demand, as pessoas vão ter acesso, nós teremos os nossos estúdios, vamos produzir os conteúdos, mas o meio de acesso não vai ser mais a TV linear. Então, esse é o desafio nosso como Novo Tempo hoje, é nós nos adaptarmos a essas novas tecnologias, né? Está vindo aí a TV mais evoluída, né? com mais recursos. O Smart TV já é uma realidade na casa de praticamente todo mundo. Então, a gente precisa se adaptar a esse desenvolvimento da tecnologia e entender que nós vamos seguir produzindo conteúdo em áudio e vídeo, só que o meio de distribuição sai do método tradicional e vai para o meio digital. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades para ter vocês jovens conectados conosco, né?
Olha, daqui a pouco o pessoal vai estar cobrando que o senhor disse que todo mundo ia ter internet grátis no futuro, vai viu? acontecer. O pessoal vai estar aí comentando no YouTube. Mas eu quero a minha internet de graça. Vai acontecer. Isso Mas num futuro não muito distante. Falando em cobrança, pastor, no culto hoje você comentou sobre a Rádio Novo Tempo estar chegando de forma aberta no Rio de Janeiro. É verdade. O que você pode falar aí pra gente sobre isso? Queremos spoilers, queremos informações. Então conta pra gente sobre a rádio que está chegando aqui. Então, Raíssa, o que acontece? Deus ele age de uma forma impressionante para a pregação do Evangelho. Então, se eu pudesse contar histórias de como a Novo Tempo cresceu, se desenvolveu, eu estava comentando hoje com algumas pessoas, eu vi alguns milagres acontecendo nas minhas mãos, diante dos meus olhos, coisas que a gente não imaginava, Deus agindo para que a Novo Tempo pudesse alcançar mais pessoas. E na trajetória deste ano, nós tínhamos alguns projetos, alguns planos, e para o Rio de Janeiro era TV em canal aberto. Já temos um processo protocolado junto ao Ministério das Comunicações, estamos trabalhando para que esse canal seja disponibilizado para o Novo Tempo. Mas nessa trajetória surgiu a possibilidade de uma rádio ser integrada à nossa rede, né? E aí nós começamos a trabalhar, aquilo que parecia uma coisa muito difícil, foi se tornando real. Então, o que acontece é o seguinte, neste momento, até por uma questão de de sigilo, né? A gente não pode divulgar todos os detalhes dessa transação que está sendo realizada aqui, né? Confidencialidade, que é o nome, né? A gente não pode divulgar. Então, existe um parceiro, né? Existe uma proposta que está em andamento. A única coisa que eu posso dizer é que é fato. A Novo Tempo vai chegar no Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma FM aqui nessa cidade. Isso é certo que isto vai acontecer. Nós estamos naquela fase das diligências, onde você olha toda a documentação até que seja efetivado todo o processo. Então, nós vamos ter uma rádio aqui no Rio de Janeiro, uma FM. O que eu posso dizer para o querido povo carioca? Minha esposa é carioca, minha filha nasceu aqui, parte da minha vida foi aqui no Rio de Janeiro. Eu me formei aqui, fiz 2 faculdades, então eu tenho um amor e um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. É que nós vamos ter uma das maiores rádios do Rio de Janeiro. A rádio vai alcançar toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, vai toda a Zona Sul, vai toda a região de Campo Grande, vai toda a Baixada Fluminense, vai atravessar a Baía de Guanabara, vai até Rio Bonito. Se eu não me falha a memória, o nosso mapa de cobertura que nós fizemos da rádio vai até Arraial do Cabo. Isto vai acontecer em breve. Então, o que eu deixo aqui para o povo carioca, aqueles que estão nos acompanhando, que são do Rio de Janeiro, que em breve, muito breve, a Voz da Esperança, como nós chamamos a nossa rádio Novo Tempo, vai estar aqui disponível para o povo carioca. Perfeito. E é muito importante esse papel da comunicação da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo. Eu acho muito interessante a gente falar disso, porque não são só adventistas que acompanham, assim. Já aconteceu algumas experiências comigo. Uma delas foi, a gente estava instalando a internet em casa, e o rapaz que foi instalar a internet... comentou que assistia muito a Novo Tempo, porque a gente comentou também que a gente era adventista. E ele, poxa, eu não sou adventista, tenho uma religião, ele falou a religião dele, mas eu gosto muito da TV Novo Tempo, super acompanho. Às vezes eu tô em casa, assim, quero assistir alguma coisa bacana, eu coloco. E, assim, uma pessoa completamente fora da igreja adventista. Então, isso é muito importante. E para iniciar esse assunto, eu te pergunto, como você acha que essa comunicação ela consegue fortalecer a nossa espiritualidade? O que acontece, Bia, é o seguinte, quando se fala em veículo de comunicação de massa, as pessoas que vão até a internet, você vai procurar alguma coisa no YouTube, você vai ligar a TV ou rádio, o que as pessoas normalmente vão procurar? Entretenimento ou informação. Então, eu quero assistir uma série, eu quero assistir um filme, eu quero assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, ou eu quero informação, vou pesquisar, estou precisando disso ou daquilo outro. Normalmente, as pessoas não vão até uma TV, uma rádio, para buscar assim, um conteúdo mais para a família, um conteúdo mais voltado à saúde física, mental e emocional. Então, a maioria das pessoas vai até um veículo de comunicação de massa para buscar entretenimento e informação. A Novo Tempo, ela vai na contramão daquilo que normalmente é o tradicional quando se fala em veículo de comunicação. Nós usamos todo o nosso espaço, nosso tempo, para falar para a família. Para os principais valores da vida, eu diria assim, são as relações interpessoais,
a nossa saúde, o relacionamento de pais e filhos, relacionamento de marido e mulher, as finanças. Então, nós procuramos abordar toda essa temática, que é uma temática mais educacional. Mas qual é o grande diferencial da Novo Tempo? É que nós temos uma base, que a base é a Bíblia. Então, nós extraímos todos os nossos conceitos sobre todos esses assuntos que eu abordei, sobre aquilo que Deus deixou através da sua palavra. Então, quando a gente fala numa comunicação que aborda o espiritual, nós temos que entender que existe uma fonte, e a fonte é a Bíblia. Vou dar um exemplo. Eu sou formado na área financeira, trabalhei por 27 anos na Organização Adventista na área financeira, e por eu trabalhar na área financeira, eu acabei me envolvendo muito com a vida financeira das pessoas. Quando alguém tem uma dificuldade financeira, precisa de uma ajuda, procura o administrador financeiro para pedir um vale, pedir uma ajuda, etc. E eu acabei me dedicando parte do meu tempo a estudar sobre educação financeira e até escrevi, como eu disse, livros a respeito desse tema. E nós decidimos, depois de uma consultoria que nós fizemos, uma consultoria muito profissional, com base na pesquisa qualitativa, nós decidimos atender uma necessidade das pessoas, que veio por conta dessa pesquisa, que é o assunto da questão financeira. Nós escrevemos uma revista, que é a nossa revista Esperança, com o tema Educação Financeira à Luz da Bíblia. Eu sou autor dessa revista, então eu falo nós como Rede Novo Tempo, mas eu que escrevi essa revista. Então a revista fala de educação financeira, ela fala de organização, de planejamento, ela fala até de investimentos, né? Eu abordo essa temática, mas sempre com insights, com mensagens, com conteúdo que vem da Bíblia, da Palavra de Deus, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, qual é a proposta do Novo Tempo? É ensinar a Bíblia. Nós temos uma vocação, nós temos um DNA, que é ensinar a Bíblia. Nós pregamos e ensinamos o que a Palavra de Deus traz para nós, envolvendo, falei aqui de finanças, o último guia de estudo, a última revista Esperança fala sobre saúde física, o tema é máquina humana. Nós lançamos um outro falado, Pais Preparados, Filhos de Caráter, sobre educação de filhos. Nós lançamos a revista Sentimentos, que fala sobre saúde emocional. Lançamos no ano passado a revista Mente Feliz, aliás, desse ano, que também fala sobre saúde emocional. Ou seja, nós queremos que as pessoas vivam com qualidade de vida, mas tendo a fonte naquilo que é a Palavra de Deus. Essa é a proposta do Novo Tempo, é ser um veículo que leva a Palavra de Deus. Até porque nós entendemos que o que transforma uma vida, o que pode restaurar um relacionamento, um casamento, trazer saúde para as pessoas, é exatamente a ação transformadora que vem de uma comunhão com Deus. Não é a eloquência de um locutor, de um apresentador, não é a qualidade de uma cenografia que transforma uma vida. O que transforma uma vida, nós sabemos que é o poder que emana de Deus em sua palavra. Amém. Pastor, a gente fica muito feliz de ter te recebido aqui, de aprender um pouco mais sobre a Rede Novo Tempo, sobre esse ministério tão grande da Igreja Adventista. Tenho certeza que quem assistiu a gente amou também. Mas só para finalizar, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para quem assiste a gente, porque da mesma forma que a TV Novo Tempo tem esse poder de alcançar pessoas, de mudar a vida de diversas pessoas, a gente espera que essa mensagem também chegue para diferentes pessoas, então que o senhor possa deixar uma mensagem para quem assiste o nosso podcast. Ok. Eu vou olhar para a câmera aqui. Tá bom, pode olhar. Deixar de olhar aqui para a Raíssa e a Bia, tão simpáticas, comunicadoras. Olha, estou de olho em vocês. E dizer a você que está ao nosso lado o seguinte: você tem os seus projetos de vida, você talvez esteja trabalhando, estudando, procurando construir o seu futuro, a sua vida, siga em frente com seus planos, com seus projetos de vida. Mas eu vou lembrar um verso deixado por Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo ali? Que não existe nada errado de você construir a sua vida, casar, ter filhos, estudar, se desenvolver, ter o seu hobby, mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Lembre-se de buscar na palavra de Deus os conselhos que Deus tem para a sua vida. E como diz a promessa, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas com uma diferença, com a bênção de Deus. Para que você seja feliz, você tenha uma família feliz, possa realizar os seus projetos de vida, mas pensando sempre que existe um reino eterno que lhe aguarda e a sua família também.
E nós vamos estar juntos lá, com a graça do nosso Deus. Amém! Olha, eu ficaria facilmente aqui mais umas 2 horas conversando com o senhor, porque amei o papo, muito bom. Sim, eu também. Tem razão de ser diretor de comunicação da Sim, TV, né? tem. Da rede, desculpa. Tá bom, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque o convidado nunca faz o encerramento, só para dizer para vocês que eu vou pedir o currículo dela. Vocês vão dar um apoio aqui. Olha aí, gente. Será que ele vai tirar a gente do Central Cast? A gente se sente lisonjeada. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai encerrando mais um podcast. Mas fiquem espertos que vem mais pessoas maravilhosas como o pastor aqui. Foi uma honra, um prazer inenarrável estar com você aqui. Obrigado. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Gente, foi ótimo estar com vocês. Obrigado por assistir a gente. É isso, um beijo e até a próxima.